vou falar do sistema público de mediação familiar, pelo simples facto de não temos tempo para falar de todos os sistemas. Esta é a imagem que o sistema escolheu para a sua apresentação ao grande público e eu acho que é bastante significativa. Há um autor que eu gosto muito, um escritor português, que diz que uma pessoa é um mistério, duas pessoas com um abismo pelo meio, uma prodigiosa contradição. E eu acho que é exatamente essa contradição e esse abismo que o sistema procura transpor. Qual é que é o enquadramento do sistema de mediação familiar? Quando eu falo em SMF, estamos sempre a falar do sistema público. A Lei da Mediação, a Lei 29 de 2013, 19 de Abril, onde vamos encontrar os princípios gerais que são aplicáveis a toda a mediação realizada em Portugal, portanto, não só a familiar, mediação civil, comercial, penal também, bem como os regimes jurídicos da mediação civil e comercial, aqui é um capítulo só para a mediação civil e comercial, e o Estatuto dos Mediadores e da mediação pública. Depois, no que respeita ao sistema de mediação familiar, temos o instrumento regulatório e, ao mesmo tempo, constitutivo, que é este despacho de 2007. É aqui que vamos procurar toda a regulação do sistema. O que é este sistema? É um serviço que é disponibilizado pelo Ministério da Justiça, está em funcionamento desde julho de 2007 e abrange, eu digo, a quase totalidade do território nacional. A quase totalidade se tivermos em conta a presença física de mediadores no território nacional. De facto, nós estamos constrangimentos, designadamente o grupo ocidental dos Açores não temos mediadores, no grupo central temos apenas na Ilha da Terceira e no grupo oriental apenas em São Miguel. No entanto, não é isso que impede o sistema de chegar a todo o território nacional efetivamente. O que é que acontece muitas vezes? Podemos recorrer a plataformas à distância, como o Skype, por exemplo, para desenvolver a mediação. Não é a solução ideal, sem dúvida, mas já tem acontecido e com bons resultados. Este é um serviço que proporciona às pessoas meios adequados, acessíveis e eficazes de encontrarem uma resolução para as suas divergências e rupturas familiares. Falamos em meios adequados e eficazes. Qualquer pessoa que trabalhe com conflitos familiares, e designadamente os senhores magistrados que trabalham na área especializada de família e menores, sabem já que quando uma solução é encontrada pelos próprios envolvidos e os próprios interessados, tem muito maior probabilidade de ser cumprida e de não dar origem a incumprimentos, a alterações das regulações do exercício das responsabilidades parentais, do que uma decisão que de alguma forma lhes é imposta. Portanto, é de facto um meio eficaz e é adequado também. É adequado, é próximo, o sistema está pensado para estar próximo das pessoas, para lhes dar soluções também acessíveis. Acessíveis até em termos económicos, como vamos ver. O sistema prevê um regime de isenções, já vamos falar disso, mas mesmo quando se pagam as taxas pela utilização do sistema de mediação familiar, estamos a falar do valor de 50 euros por cada uma das partes, independentemente do número de sessões que tenham lugar. O sistema de mediação familiar é competente genericamente para todos os conflitos no âmbito das relações familiares. No entanto, neste despacho, no instrumento regulatório, é feito um elenco meramente exemplificativo, com certeza por referência àqueles litígios que com mais frequência dão origem a pedidos de intervenção do sistema. Temos aqui as regulações, alterações, incumprimento do exercício das responsabilidades parentais, os divórcios, são esses essencialmente os objetos da mediação que o sistema tem recebido pedidos, são essencialmente a esse nível, mas não está excluída a intervenção do sistema em outros casos, inclusivamente em casos de processos de promoção e proteção. Também já temos recebido pedidos em litígios no âmbito do processo de promoção e proteção. Como é que funciona? Como vos disse, economicamente acessível, já vos disse qual é que é a taxa que é paga, e uma estrutura flexível e de proximidade, ou seja, onde é que se desenvolve as sessões de mediação? Em salas que são protocoladas pelo Ministério da Justiça com diversas entidades públicas, essencialmente, mas também podem ser privadas, como IPSS, por exemplo. São essencialmente salas protocoladas com municípios, mas podem ser, por exemplo, ainda recentemente estamos a trabalhar um protocolo com uma Administração Regional de Saúde, portanto, e a ideia é sempre disponibilizar uma sala próxima das pessoas para que elas não tenham que fazer grandes deslocações, para que seja cómodo. Portanto, quem é um mediador familiar que integra as listas do sistema público?
é um profissional que tem, pelo menos, o grau mínimo de licenciatura e está habilitado com um curso de formação de mediação familiar que é ministrado por uma entidade certificada pelo Ministério da Justiça. Compete-lhe organizar e conduzir as sessões de mediação com independência e imparcialidade. Já de manhã ouvimos aqui a importância da imparcialidade e da independência. O mediador é independente dos interesses de cada uma das partes. Não pode ter um interesse pessoal naquele litígio também. Não está subordinado a quaisquer orientações técnicas ou deontológicas. Isto é muito importante porque às vezes não há essa noção. Mesmo relativamente aos mediadores do sistema público, às vezes pode haver a confusão de que eles podem receber algum tipo de instrução por parte da entidade gestora. Uma instrução técnica ou deontológica não podem garantidamente. Nisso também reside a independência deles. São imparciais e, portanto, ajudam as partes a chegarem a um acordo que seja mutuamente aceitável, mas sobre isso as senhoras mediadoras falar-vos-ão muito melhor do que eu. Acho importante abordar aqui alguns princípios norteadores da mediação relativos ao mediador. O princípio da competência. O nosso legislador pressupôs que existem competências adequadas ao exercício da atividade de mediação, que são competências específicas, e diz-nos que essas competências obtidas são de natureza teórica e prática. Mas depois diz esta outra coisa: como é que eu adquiro essas competências? Diz que podem adquirir-se tais competências através de ações de formação, designadamente ações desenvolvidas por entidades certificadas pelo Ministério da Justiça. E eu acrescento, ou não, porque o legislador diz podem, donde nós temos 3 tipos de mediadores, e é bom que todos tenhamos noção disso. Nós temos, desde logo, mediadores do sistema público. Relativamente a esses mediadores, trabalham para o sistema de mediação familiar, a entidade gestora é a Direção-Geral da Política de Justiça, e sabemos garantidamente que eles concluíram um curso de formação em mediação familiar, não só em mediação de conflitos, mas em mediação familiar. E este curso foi desenvolvido por uma entidade que foi certificada pelo Ministério da Justiça. E também está garantida a publicitação da sua condição. Onde é que encontramos as listas desses mediadores? Na página oficial da Direção-Geral da Política de Justiça. Entramos lá na parte da resolução alternativa de litígios, mediação, as listas de mediadores do SMF. Depois, a par destes, temos os mediadores privados. Dentro destes, existem 2 tipos. Os que estão inscritos na lista organizada pelo Ministério da Justiça. E que lista é esta? É aquela lista que de manhã nos falava a senhora juíza desembargadora. São aqueles que gozam daquilo que eu digo que é a prerrogativa da executoriedade. Ou seja, os acordos em que eles intervenham são executórios desde que não estejam obrigados por lei, aquela matéria não esteja por lei sujeita a homologação judicial obrigatória. Mas isto é muito importante. Portanto, temos aqui esses acordos que são executórios. Estes mediadores, que são inscritos nessa lista, concluíram com aproveitamento um curso de formação em mediação, chama a atenção, não necessariamente em mediação familiar, mas em mediação de conflitos, e foi desenvolvido por uma entidade certificada pelo Ministério da Justiça. Mais uma vez, temos a garantia da publicitação da sua condição na nossa página. Na página da Direção-Geral da Política de Justiça, procura-se lista de mediadores privados ao abrigo do artigo 9 da Lei 29 de 2013. A lei da mediação. E, por fim, e não podemos ignorar isto, também temos mediadores privados que não estão inscritos na lista organizada pelo Ministério da Justiça. E, dentro destes, podemos ter mediadores que concluíram ações formativas e especializadas, porque espontaneamente as fizeram, no âmbito do princípio da competência, e essas ações podem ter sido desenvolvidas ou não por entidades certificadas pelo Ministério da Justiça. E podemos ainda ter uma outra hipótese, que é estes mediadores não concluíram de tudo ações formativas e especializadas. Parece-me bastante importante, no âmbito de um estudo de avaliação do sistema de mediação familiar que nós estamos a desenvolver junto dos senhores magistrados, quando aos escutados, a maior parte deles, para não dizer todos, não tinham noção disso. Ou seja, o sistema de mediação pública é uma realidade, a mediação privada é outra e temos todas estas nuances. Eu digo isso porque, mesmo para uma pessoa, cidadão comum, que recorra à mediação, parece-me importante ter noção disso. Até eu não estou a dizer, nem estou a desclassificar os mediadores privados que não estão inscritos na lista do Ministério da Justiça. O que eu acho é que, enquanto cidadão que recorra a um serviço desse, eu gostava de ter a mínima garantia de que aquela pessoa, de facto, fez formação. Relativamente ainda ao princípio da competência,
A competência exige a observação dos deveres a que o mediador se encontra adstrito. Desde logo, aqueles que estão previstos na lei da mediação, mas também no tal despacho, que é o ato constitutivo ou regulatório do sistema. Os deveres de confidencialidade, de imparcialidade, de esclarecimento, informação às partes, de urbanidade, claro, de qualificação, lá está, de cobrança de taxas pela utilização do sistema de mediação familiar, estamos a falar dos mediadores do sistema público, de prestação de oportuna informação à entidade gestora. Isto é importantíssimo, ou seja, o mediador até pode conduzir muito bem o procedimento com as partes, mas ele também tem o dever de oportunamente, imediatamente a seguir às coisas acontecer, ao acordo ser alcançado, ou ao procedimento terminar sem acordo, comunicar à entidade gestora para que essa informação seja feita chegar ao processo judicial, se estivermos a falar de um pedido de autoridade judiciária, o quanto antes. O mediador, como vos disse, age de modo independente, não está sujeito à subordinação técnica ou deontológica de profissionais de outras áreas, mas no caso dos mediadores do sistema público, é importante termos noção que eles estão sujeitos à fiscalização e supervisão contínua ao acompanhamento da entidade gestora, que é a Direção-Geral da Política de Justiça, e podem mesmo ser-lhes aplicadas medidas sancionatórias que vão da repreensão, a simples repreensão, à exclusão das listas públicas. São 3 as medidas que se prevêem, de facto, é a repreensão, suspensão das listas e exclusão das listas. Abordando o princípio da responsabilidade, o mediador, a lei da mediação diz, é responsável civilmente nos termos gerais de direito, não era preciso que dissesse, como qualquer cidadão, eu acrescento, é responsável penal nos termos gerais de direito, sendo que aqui chama a atenção ainda para o crime de violação de segredo. Como sabemos, o crime de violação de segredo exige a especial qualificação do agente e o mediador encontra-se exatamente nesta situação. Ou seja, é um profissional que, em virtude da sua atividade profissional, toma conhecimento de um determinado segredo e, portanto, se o divulgar sem consentimento de quem de direito, pratica este crime. Se praticá-lo, a Direção-Geral, tendo conhecimento disso, tem que o comunicar ao Ministério Público. Ainda está sujeito à responsabilidade disciplinar, aqui só para os mediadores dos sistemas públicos de mediação. Como é que eu peço a intervenção do sistema de mediação familiar? Qualquer uma das partes pode fazê-lo, sozinha ou juntas. O juiz pode fazê-lo, desde que tenha o consentimento das partes. O Ministério Público pode pedir a intervenção do sistema. Outras entidades, como conservatórios de registro civil, comissões de proteção de crianças e jovens, etc. Estes pedidos podem ser submetidos por um formulário eletrónico que está disponível aqui, mas isto, sobretudo, para as partes, porque vamos ver que no caso da autoridade judiciária nós vamos precisar de um suporte documental e a plataforma não nos permite fazer upload ainda. Podemos também pedir a intervenção do sistema por um contacto telefónico, por e-mail, dirigido ao Correio-Geral da Direção-Geral de Política de Justiça, via postal simples também. Isto é para vos mostrar, portanto, o cidadão comum recorre aqui à página da DGPJ, vai ali àquela parte que diz pedidos de mediação e informações úteis sobre os meios RAL. Entra aqui em pedido de mediação familiar e abre-se aqui esta página com informações elementares sobre o funcionamento do sistema e seleciona o objeto da mediação. Por exemplo, se quiséssemos no âmbito de um processo de promoção e proteção, selecionaríamos ali outras matérias. Por parte da autoridade judiciária e designadamente do juiz, lá está, deve ser submetido por correio eletrónico ou por via postal simples, porque nós precisamos que o pedido seja instruído, desde logo com a evidência de que as partes prestaram consentimento para a intervenção do sistema de mediação familiar. Portanto, esta prestação de consentimento é o que precisamos. Depois, a prestação de consentimento pode constar do despacho da autoridade judiciária, pode resultar da ata de conferência de pais onde não foi obtido o acordo das partes e que nos seja disponibilizada. Precisamos ainda do quê? Dos contatos diretos das partes, e não só dos contatos dos seus advogados. Isto é muito importante. Infelizmente, ainda existem muitos advogados que constituem um impedimento, um obstáculo à mediação. Portanto, é importante que, e para além disso, a mediação, eu diria que a participação na mediação é um ato eminentemente pessoal. Portanto, é importante que nós falemos diretamente com as partes e não apenas com a mediação dos seus advogados. A informação relativa ainda à delimitação do objeto do procedimento de mediação
É importante, no âmbito de um processo de regulação do exercício das responsabilidades parentais, que nós tenhamos noção se é só preciso o acordo das partes relativamente, por exemplo, à questão das visitas ou à questão dos alimentos, ou se é tudo que se irá trabalhar, para que não haja aqui perdas de tempo. Como é que se desenvolve a intervenção do sistema? Se for com origem num pedido das partes, o grau contata telefonicamente a parte que não fez o pedido, porque normalmente é uma das partes que pede, para perceber se ela adere ao procedimento, ou seja, se ela está, no fundo, disponível para ir à sessão de pré-mediação. Essa parte, se aceitar, segue-se a nomeação do mediador e, simultaneamente, as partes recebem um SMS com indicação para contatarem um mediador em 48 horas. O mediador, por sua vez, também recebe indicação de que, se não for contatado em 48 horas, assume ele essa iniciativa junto das partes. O mediador é designado, aceita ou não, pode não aceitar porque tem outros processos e responsavelmente sabe que não consegue aceitar tudo, conduzir aqueles processos todos ao mesmo tempo. Quando se conseguir a aceitação, é habilitado por e-mail com todas as informações pertinentes para que possa conduzir o procedimento, designadamente com as peças processuais que nos tenham sido disponibilizadas. Segue-se a sessão de pré-mediação, que é uma sessão informativa, e aqui as partes ou aceitam ou não seguirem para a fase de mediação e, portanto, desenvolve-se o procedimento de mediação. Pode, na sessão de pré-mediação, chegar-se à conclusão que alguma das partes não está disponível para o procedimento e aí cessa a intervenção do sistema. No caso do pedido ter origem na autoridade judiciária, a primeira coisa que acontece é que o Gabinete de Resolução Alternativa de Litígios acusa por e-mail a recepção do pedido. Porquê? Porque sabemos que a instância está suspensa e o juiz, por exemplo, indicou um prazo de 3 meses para desenvolvimento do procedimento. Mas a verdade é que entre o dia em que o juiz decidiu assim e o dia em que o pedido chega ao sistema, às vezes chega a distar 1 mês ou mais. E, portanto, é preciso que o juiz tenha noção que se o prazo dado para o desenvolvimento da mediação foram 2 ou 3 meses, então temos que contar esse prazo corretamente. Seguidamente, o grau contata telefonicamente as partes para aferir da sua adesão ao procedimento. E perguntam-me assim, então, mas elas já não consentiram perante o juiz? Faz sentido isso? Faz todo o sentido. A prática diz-nos que sim, porque muitas vezes as partes, não obstante perante o do juiz, manifestarem que estão disponíveis para ir à mediação, quando contatadas pelo sistema, e anteriormente, eram contatadas já pelo mediador, e já se mostravam logo indisponíveis. Ou seja, uma de duas. Ou não foram devidamente esclarecidas sobre o que era a mediação e prestaram um consentimento que não foi esclarecido, ou prestaram um consentimento sob reserva mental, e eu acho que isso também acontece muito. Ou seja, perante o juiz, têm receio de alguma forma que seja interpretado como uma violação do dever de cooperação processual e, portanto, dizem que sim, mas depois não querem. Portanto, nós fazemos esse contato, os técnicos do gabinete, e se as partes estão disponíveis, segue-se exatamente um item muito semelhante, sendo que a diferença é que no termo da intervenção nós informamos a autoridade judiciária qual é que é o termo da intervenção, qual é que é o seu desfecho, assim como prestamos toda a informação que nos seja solicitada a todo o tempo. Muitas vezes o Tribunal vem perguntar qual é que é o ponto da situação, nós informamos, já se realizou a sessão de pré-mediação, faltam não sei quantas sessões, portanto, é assim. É importante percebermos que o mediador pode ser escolhido pelas partes desde que integre as listas públicas, ou seja, as partes podem ir consultar a lista de mediadores e dizer eu quero o mediador X, desde que ele esteja disponível, será esse o mediador indicado. Quando ele não é indicado pelas partes, essa designação é feita através de uma plataforma informática, de modo sequencial e automático, de acordo com a ordem que resulta da lista em que se encontra inscrito o mediador. Mas também pode ser feita caso a caso, casuisticamente, tendo em conta as especiais competências que o mediador tem que ter para conduzir aquele procedimento. E aqui estou a falar de competências, por exemplo, de lidar com uma plataforma digital como o Skype. Nem todos os mediadores estão disponíveis para isso ou têm essas competências, e, portanto, nesses casos, já sabemos quais são aqueles que o fazem. E bem assim, no caso da mediação familiar transfronteiriça, que não temos tido pedidos, no entanto, quando há conexões transfronteiriças, sabemos que temos 3 mediadoras nas nossas listas que têm uma formação especializada nessa área e, portanto, claro que privilegiamos a designação dessas mediadoras.
Seguem-se as sessões de mediação. Se as partes chegarem a acordo, esse acordo é reduzido a escrito e assinado pelas partes e pelo mediador e sujeito a homologação judicial quando obrigatório por lei. Sendo certo que, na área da família, quase todas as matérias estão sujeitas a homologação judicial, como sabemos. Se as partes não chegam a acordo, mantém-se a possibilidade de utilizarem a via judicial, isto pressupondo que não o tivessem feito antes, ou no caso de o processo ter sido remetido para mediação pelo Tribunal, é retomada a instância. Qual é que é a duração da mediação familiar? Perguntam-nos muitas vezes. Nós olhamos objetivamente para os processos. É verdade que há procedimentos que demoram mais, chegam a demorar 4, 5, 6 meses mesmo, mas, em média, de forma genérica, os processos têm durado 3 meses. Temos que ter noção que isso também depende muito da compatibilização das disponibilidades das partes. Às vezes há partes que, fruto da sua profissão, por exemplo, um piloto que está muito fora, é difícil compatibilizar as sessões. E, portanto, se surgem essas dificuldades, é natural que demorem mais tempo. Dar aqui essa nota, já foi falado, a duração máxima será de 3 meses, no entanto nós constatamos, até se calhar por falarmos de processos de jurisdição voluntária, que tem sido pedida a prorrogação da suspensão desse prazo e tem sido sempre deferida pelos senhores magistrados. A taxa é de 50 euros, como vos falei, no entanto, estão previstas as seguintes isenções. Nos casos em que os processos sejam remetidos para mediação pelo juiz no contexto dos processos tutelares cíveis, ou seja, estamos a falar do artigo 24 do Regime Geral do Processo Tutelar Cível. Aí a utilização do sistema é gratuita e, portanto, é muito importante, ainda que o juiz tenha suspensa em instância e as partes de modo próprio se dirijam ao sistema, há aqui esta diferença, é que se o pedido for recebido do juiz com evidência de que foi um pedido do juiz, elas estão automaticamente isentas. E se for por iniciativa das partes, não estão. Claro que também beneficiam dos casos de apoio judiciário, ou seja, todos os casos em que as partes beneficiam de apoio judiciário, não é devida a taxa pela utilização do sistema. Quando é que se faz o pagamento da taxa? Após a subscrição do protocolo de mediação, ou seja, o protocolo de mediação é o acordo manifestado pelas partes em que querem prosseguir para a fase de mediação. Pelo que, se não consentirem e não houver seguimento do procedimento para mediação, a taxa não é devida. Eu gostaria agora de falar-vos um bocadinho do regime geral do processo tutelar cível na medida em que ele representou, de facto, um novo desafio ao sistema público de mediação familiar. E faço, recuperando aqui um bocadinho a minha memória, porque eu integrei, como disse a doutora Paula Pote, o Ministério da Justiça, em representação do Ministério da Justiça, integrei as duas comissões que reviram quer a legislação no âmbito do Sistema de Promoção e Proteção em 2015, quer o regime jurídico da adoção. E então, uma das linhas que presidiu à revisão, designadamente da Organização Tutelar de Menores, e é o que dá origem ao regime geral do processo tutelar cível, foi a intenção de maior celeridade, agilização e eficácia na tomada de decisão e resolução de conflitos no contexto dos processos de regulação do exercício das responsabilidades parentais. Nesta sequência, previu-se o princípio da consensualização. Diz-se que os conflitos familiares são preferencialmente dirimidos por via do consenso, com recurso à audição técnica especializada e à mediação e, excepcionalmente, relatados por escrito. Pretendeu-se claramente reduzir ao máximo as peças processuais escritas e também conferir aos técnicos, designadamente das assessorias, mais tempo para intervir efetivamente junto das famílias e diminuindo o tempo que eles teriam dedicados a elaborar relatórios. Temos, então, duas intervenções. Uma que é nova, que foi introduzida pelo regime geral do processo tutelar cível, que é a audição técnica especializada, sendo que esta tem claramente uma dimensão instrutória, em primeiro lugar. Embora, às vezes, eu acho que isso esteja um bocadinho esquecido, mas é claro. Tem uma dimensão ainda potenciadora de consensos. Qual é a dimensão instrutória? A avaliação diagnóstica das competências parentais. O legislador disse claramente. A audição técnica especializada visa aferir a disponibilidade das partes para chegarem a um consenso que melhor salvaguarde o interesse da criança, prestar informação centrada na gestão do conflito e avaliar as competências parentais. A mediação, por outro lado, visa exclusivamente a resolução do conflito, auxiliando as partes com vista à obtenção do acordo. Olhamos então aqui para as regras comuns a todos os processos tutelares cíveis. Quer a audição técnica especializada, quer a mediação, podem ser ordenadas a todo o tempo, por decisão judicial que o entenda por conveniente ou necessário.
No contexto do processo especial de regulação do exercício das responsabilidades parentais, estas intervenções têm lugar obrigatoriamente após a realização da conferência, sempre que aí não se tenha chegado a acordo entre os pais. E por isso é que resultou o grande recrudescimento dos pedidos de mediação. Também no contexto de incumprimento da regulação do exercício das responsabilidades parentais, passa-se a mesma coisa, ou seja, tem lugar obrigatoriamente, ainda nos processos de alteração do regime de exercício das responsabilidades parentais, no incidente de resolução diferente quanto a questões de particular importância, na fixação ou alteração de alimentos devidos à criança, e aqui dou nota, tenho tido conhecimento que há alguns tribunais que estão a pedir às partes, nestes casos de alteração de alimentos, quando está só em causa os alimentos, têm perguntado às partes se prescindem dessa fase, o que me coloca grandes dúvidas, no entanto sei que isto está a acontecer. E, portanto, daqui é que resultou aquele grande aumento em 2016 dos pedidos de mediação familiar. Esta questão eu ponho porque tem sido muito discutida desde sempre na doutrina, que é se podemos ordenar ao mesmo tempo a mediação e a audição técnica especializada. Eu acho que não. Acho sinceramente que não. E porquê? Porque, por um lado, apelando aqui ao elemento literal, parece-nos que o legislador, quando quis pôr em alternativa, utilizou em singelo a conjunção e. No artigo 38, diz-se que o juiz remete as partes para mediação e audição técnica especializada. Já quando enunciou o princípio da consensualização, diz-se portanto, audição técnica especializada e a mediação para abranger as duas formas de intervenção. Mas, antes de mais, tendo em conta o princípio da intervenção mínima, que é um princípio que é aplicável aos processos tutelares cíveis, embora esteja previsto na Lei de Promoção e Proteção, mas por força do artigo 4º do Regime Geral do Processo Tutelar Cível, também se aplica aqui, ou seja, nós não vamos sujeitar as pessoas a dois tipos de intervenções com dois técnicos, quando uma poderá chegar, e a ideia é que chegue, para resolver o seu conflito. Outra questão é se podem ser ordenadas sucessivamente, parece-me que sim, embora eu entenda que a maior utilidade desta hipótese se vê quando a audição técnica especializada precede a mediação. Porquê? Isto também tem a ver com o seguinte, é porque a audição técnica especializada também foi concebida e também se pensou que poderia servir os objetivos de uma sessão de pré-mediação e, portanto, parece-me que faz sentido. Claro que, em qualquer caso, sempre... É o meu telemóvel. Peço desculpa. Em qualquer caso, eu pus o despertador para saber que já estava quase no fim. Desculpa, obrigadíssima. Está quase, não dá? E já me perdi. Já sei o que é. Se era sucessível ou não? Se era sucessível. Bom, sucessível pode ser, porque na audição técnica podem-se prestar informações que cumprem, no fundo, os fins de uma pré-mediação. Isso foi pensado e, portanto, parece-me faz sentido. Outra questão diferente é, sempre que o juiz precise de uma avaliação das competências parentais, obviamente tem que ordenar a audição técnica especializada, porque a mediação nunca lhe vai devolver esse resultado. E se não vejamos, digo eu, o regime geral do processo tutelar cível tem a sua origem na resolução do Conselho de Ministros de 37 de 2013, que é aquela que criou as comissões que vieram a rever essa legislação. E uma das recomendações que então estava evidenciada era a inscrição da obrigatoriedade da mediação familiar nas situações complexas de conflito parental. Aquilo que falamos hoje de manhã. E o que é que a Comissão fez? Aquela discussão que tivemos aqui, aquela ponderação hoje de manhã, tudo isso é muito recente. Em 2015 pensamos muito nisso. Aquela recomendação não reuniu consenso, ou seja, introduzir a mediação familiar como obrigatória não reuniu consenso de ninguém. Mas pensou-se, será que deveríamos consagrar uma pré-mediação obrigatória? E essa pré-mediação deveria ser numa fase pré-judicial, como é a Inglaterra, que ainda de manhã se falou aqui, ou já numa fase judicial? Por exemplo, ainda na ata de conferência, na conferência de pais, se os pais não chegassem a acordo, suspendia-se, mas só obrigatoriamente por uma pré-mediação. E a mediação? Também se discutiu, claro que sim. A mediação deveria ser obrigatória. A mediação mandatada existe, designadamente, existe um Estado nos Estados Unidos que tem essa mediação obrigatória. Ou então deveríamos continuar com a mediação e a pré-mediação facultativas, ou seja, voluntárias. E o que é que se ponderou? Há quem defenda que a voluntariedade é determinante para o sucesso da mediação.
e há quem defenda que não é determinante, é apenas um fator potenciador. Mas pesou ainda mais esta ponderação da Convenção de Istambul, dessa norma da Convenção de Istambul, que estabelecia a contraindicação de princípio da mediação em casos de violência doméstica. E, portanto, optou-se por manter o caráter voluntário da mediação familiar, incluindo a pré-mediação, e conceber uma audição técnica especializada obrigatória, a cargo da assessoria técnica ao Tribunal, onde pudesse cumprir, quando justificado, com os fins de esclarecimento que se atribui uma pré-mediação. Isto foi a ideia do legislador. Posteriormente, já só a propósito aqui da questão da violência doméstica, sabemos que muito recentemente veio ser alterado o artigo 24A, veio ser aditado o artigo 24A ao regime geral, e, portanto, veio-se consagrar a inadmissibilidade do recurso à audição técnica especializada e à mediação entre as partes, quando for decretada a medida de coação ou aplicada uma pena acessória de proibição de contato entre progenitores, ou quando estiverem em grave risco os direitos e a segurança de vítimas de violência doméstica e de outras formas de violência em contexto familiar, como maus-tratos e abuso sexual de crianças. A propósito dessa alteração, tenho noção que ela não é nada consensual, mesmo entre os senhores magistrados. E a primeira questão que se põe aqui é: quando é que se entendem que estão em grave risco os direitos e a segurança destas vítimas? Será que é preciso da atribuição de um estatuto de vítima de violência doméstica, especialmente vulnerável? E será que isso chega? Dizia que não é consensual, porque continuamos a receber pedidos no sistema em casos desses, em que vem lá o estatuto da vítima atribuído e, no entanto, pede-se a intervenção do sistema. A nossa opção tem sido, nesses casos, de perguntar ao Tribunal se tem certeza que quer mesmo a mediação familiar nesses casos, criando a oportunidade, porque às vezes pode ter sido uma distração, pode não se ter reparado, criando a oportunidade para a alteração da decisão. E temos tido sucesso, de facto. Isso tem sucedido, o Tribunal tem corrigido muitas vezes a sua decisão e, portanto, desiste da mediação familiar. Eu vou passar essa parte à frente, isso é mais para ficar disponível, doutora Paula. É só para terem noção depois das diferenças entre o mediador familiar, o auditor técnico especializado e o simples, não é simples, mas é diferente, o técnico da assessoria ao Tribunal da Segurança Social, mas que tem competências diferentes também. E só queria concluir, dando-vos nota de que o sistema público está a ser avaliado desde o ano passado. Estamos designadamente a ouvir mediadores, as partes mediadas, magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público, o Centro de Estudos Judiciais, as associações representativas de mediadores, as entidades formadoras certificadas em matéria de mediação familiar, também os consultadores de registro civil e os senhores advogados. A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e ainda este ano iremos devolver algumas conclusões, pelo menos desse estudo, num evento, num seminário que haveremos de fazer lá mais para o final do ano. E, por fim, dar-vos nota disto, que parece-me que é importante, sobretudo para os mediadores que estejam aqui presentes. Nós estamos a rever o instrumento regulatório do sistema de mediação familiar, porque está desatualizado. E fizemos aqui duas opções. Redimensionar o modelo de listas de mediadores do sistema público e a sua distribuição geográfica, designadamente acabando-se com os números clausos, ou seja, aprovar um novo regulamento dos procedimentos de seleção de mediadores, que será um regulamento mais ágil, que abandona a tal lógica de números clausos, por forma a conseguirmos dar uma resposta efetiva e abrangente em todo o território nacional. E também atualizando aquilo que tem que ser atualizado. Cumprido. Obrigada, estou disponível para as vossas perguntas.